Boa tarde, este é o Eclésia com o essencial da atualidade informativa da Igreja Católica. A 11 de outubro de 2012 começa o Ano da Fé. O anúncio foi feito pelo Papa, que quer assim assinalar de forma especial os 50 anos do Concílio Vaticano II. Num ano em que a Igreja recorda este acontecimento, evoca também a memória de João XXIII. Bento XVI quer assim sublinhar a centralidade da fé num momento que é também marcado por mudanças culturais. Aproveito esta oportunidade para anunciar que decidi criar um Ano da Fé, que começa a 11 de outubro de 2012, 50º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, e terminará a 24 de novembro de 2013, Solenidade de Cristo Rei do Universo. Foi assim que Bento XVI comunicou à Igreja a forma como ela vai assinalar os 50 anos do Concílio Vaticano II. Um momento propício para fazer memória, mas ainda mais para recuperar e passar à prática muito do que o Concílio refletiu e tornou doutrina. Foi no dia 11 de outubro de 1962 que o Papa João XXIII inaugurava o Concílio Ecuménico Vaticano II. Durante 4 sessões, ao longo de 3 anos, a Igreja Católica pôs à discussão dos padres conciliares toda a sua doutrina e o modo como se posicionava no mundo. O concílio terminaria já no pontificado de Paulo VI, que fez questão de lhe dar continuidade após a morte de João XXIII. Um dos jovens teólogos mais ativos no concílio é o homem que agora decreta este ano de fé, Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI. No momento deste anúncio, estava em Roma o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, que sublinha a vontade do Papa em convidar a Igreja a refletir sobre a importância da fé. O Papa achou que devia investir na interioridade, numa interioridade que se mostra em obras de esperança, em obras de caridade. E por isso acho que vai ser um ano de renovação da Igreja a partir de dentro. A árvore da Igreja há de crescer, tratando das suas raízes de fé. Entretanto, as finalidades e objetivos deste ano, decretado pelo Papa, são aprofundados na Carta Apostólica Porta Fidei, a Porta da Fé, publicada esta segunda-feira. Nela, o Papa lembra a ação da Igreja, que deve ter em conta as muitas pessoas que, embora não reconhecendo em si mesmas o dom da fé, vivem todavia em busca sincera do sentido último e da verdade definitiva acerca da sua existência e do mundo. Também a Conferência Episcopal Portuguesa, na sua Assembleia Plenária de novembro, vai debater este assunto e delinear a modalidade em que os 50 anos do Concílio serão assinalados em Portugal. Apesar da evidência do mal e dos sinais negativos que marcam o mundo, este continua a ser um bom terreno para anunciar a palavra de Deus. Foi o Papa que o afirmou diante dos participantes num encontro promovido pelo Conselho Pontifício para a Nova Evangelização. A Conferência Episcopal Portuguesa esteve representada pelo Padre Manuel Morujão. Novos evangelizadores para uma nova evangelização. Foi este o tema escolhido pelo Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, para o encontro onde estiveram presentes diversas realidades eclesiais. Foi sobretudo um encontro de testemunhos. Por isso, mais do que falar de nova evangelização, falou-se de novos evangelizadores. Para tempos novos, nova evangelização. Houve a presença de cerca de 115 realidades eclesiais, ligadas a jovens, ligadas a famílias, mais na linha interior e espiritual, mais na linha da promoção da justiça, da evangelização explícita. O Padre Manuel Morujão, que participou em representação da Conferência Episcopal Portuguesa, sublinha o esforço da Igreja em tornar atual e atrativa a proposta do Evangelho nos tempos novos e difíceis que vivemos. Sempre houve dificuldades para evangelizar, para testemunhar a nossa fé em Jesus, na política, na economia, no desporto, na cultura, na vida familiar, na vida social.
Por isso, não devemos estranhar que também hoje haja dificuldades. Mas o Pentecostes está em pleno desenvolvimento e por isso, mesmo em ocasiões de perseguição direta à Igreja, houve também soluções. Não é propaganda, é vida. Houve todas essas realidades eclesiais que ali apareceram para dizer que o Espírito Santo está vivo na sua Igreja. Numa mensagem aos participantes deste encontro, o Papa lembrou que o homem contemporâneo está confuso e não encontra resposta para as questões que o assaltam e para o sentido da sua existência. Perante isto, a Igreja quer centrar a humanidade no essencial e para isso precisa de evangelizadores à altura do desafio. Esta é a proposta da nova evangelização que este encontro procurou sublinhar e incentivar os movimentos presentes a um testemunho de autenticidade num mundo que vive excessivamente da imagem e da aparência. Apresentamos-lhe agora um projeto de nova evangelização. Chama-se A Magia da Vida e utiliza o encanto provocado pela magia para passar valores e a mensagem do Evangelho. Nuno André é o autor da Magia da Vida, uma rubrica que iniciou neste programa Eclésia, sendo agora apresentada em DVD. Seja bem-vindo ao Momento de Encanto. O momento em que o convite que lhe deixo é para não se prender no lúdico ou no distrativo. Deixe-se encantar apenas com aquilo que eu tenho para lhe dizer. Trata-se de um DVD com magia que surpreende, desde logo porque não mostra apenas truques. No que diz, para quem vê e ouve esta gravação, Nuno André fala do Evangelho, de valores que decorrem desses textos milenares. E serve-se do encanto da magia para criar sintonias com mensagens a comunicar. No fundo, o ser humano fala e diz muitas vezes que vive quase que ser irmão um do outro. Uma metodologia que passou já por salas de aula, por encontros mais ou menos informais. É renovada em todas as ocasiões e sempre com resultados positivos. Nas aulas, ele às vezes fala-nos do projeto. E durante as aulas ele utiliza também a magia e a ilusão? Sim, muitas vezes. Nós pedimos-lhe muitas vezes para fazer. Espetacular. Uma vez fomos jantar com ele. Pronto, é sempre um jantar super animado. Ficamos sempre ali debaixo do olho a ver o que é que ele tira da manga. Está sempre ali. Foi super agradável. Faz da magia um ato de reflexão. Portanto, o que ele tenta fazer não são apenas truques para divertir as pessoas, mas também uma forma de nós pensarmos um bocadinho sobre o que é que devemos fazer e encontrar-nos. É essa proposta que agora está disponível em DVD. Entre cada ilusão, atos de reflexão com linguagens acessíveis a qualquer público. Jovens, adultos, crianças gostam de ouvir. Acima de tudo, creio que é uma linguagem muito apropriada para os tempos de hoje, em que muitas vezes é difícil falarmos daquilo que tem a ver com Deus, daquilo que é a fé, daquilo que é a voz da Igreja, e talvez seja um meio que eu encontrei para o poder fazer e que o público, à partida, fica logo rendido assim que vê os truques. Na sessão de apresentação pública deste DVD, Dom Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa, afirmava o contributo que um projeto destes pode oferecer aos caminhos de uma nova evangelização em curso na Igreja Católica. Quando falamos em nova evangelização, acertamos aplicando a esta forma de usar a ilusão, a magia, algo que é muito sedutor e cria fascínio nas pessoas para depois de lhes abrir os olhos, meter-lhes lá outra mensagem. Eu acho que o captar a atenção das pessoas é hoje um dos elementos difíceis que às vezes a Igreja tem. Ora, aqui nós temos alguém que capta, quase atrai a nossa atenção e depois deixa-nos cair mensagens que são de grande humanidade e que têm um olhar de fé sobre a vida. Então, como todos podem ver, temos aqui um cobre e uma garrafa. Magia e transcendência, duas realidades distintas que estão incluídas neste projeto, mas afastando sempre ambiguidades que se podem encontrar na fronteira entre ambas.
É uma fronteira de facto perigosa, porque estamos a falar a verdade a mentir, não é? Mas eu tento deixar muito claro que tudo se trata apenas de uma ilusão, portanto, uma linguagem. E acho que quando as pessoas percebem que é uma linguagem, que é apenas uma plataforma para atingir algo que vai muito mais além da ilusão, então aí há uma harmonia, eu diria, quase perfeita. Todos os caminhos de evangelização são perigosos, porque a palavra perigo quer dizer exatamente isso, quer dizer nós não sabemos o que está para além do peri, do outro lado. Quando damos a volta, é o perigo, porque não sabemos o que está do outro lado. Não sabemos o que vai provocar nas outras pessoas. Se elas vão ficar apenas na atração do espetáculo ou se vão conseguir chegar a assumir e a acolher a mensagem. Esse é sempre, mas temos que correr neste momento, há que correr perigos, há que ser capazes de ultrapassar as barreiras da formalidade e da rotina para encontrarmos verdadeiramente caminhos inovadores. Este DVD tem duas partes essenciais. Uma primeira parte em que eu tento transmitir algumas das minhas mensagens, no fundo um pouco que eu faço nas aulas, enquanto professor de moral. Peguei até algumas ideias de aulas e faço-as na rua, com pessoas que encontrei na rua, que pedi autorização para gravar e tento então passar uma mensagem através de cada truque que faço. Se até aqui gostaram de ver alguns dos meus truques de magia, este é o momento em que vão aprender passo a passo como é que se pode fazer um truque. Exemplo disso é a magia ou o encanto que vos vou mostrar com apenas uma moeda de 2 cêntimos. Reparem, nada na minha mão. No entanto, ao passar aqui com um pequenino sopro mágico, transformei uma moeda de 2 cêntimos numa moeda de 2 euros. Nessa segunda parte, a pessoa pode aprender a fazer truques de magia. Não os que viu a fazer, mas outros novos truques e que, portanto, logo a seguir poderá também pegar naquelas ilusões e transportar para a sua vida, para a sua realidade pessoal e pôr também ao serviço da sua mensagem. Magia a aprender com este DVD, que é distribuído pela Paulinas Editora. A Igreja Católica está aberta ao diálogo na questão da eliminação de alguns feriados religiosos. Reconhece que os tempos são de crise, mas ainda não foi feita nenhuma lista de feriados que possam entrar na negociação. Para já está a porta do diálogo aberta, a boa vontade da Igreja para colaborar naquilo que for possível, mas concretamente ainda não há nada. Portanto, dizer que é este ou aquele feriado religioso que muda, que se suprime, para já são conjecturas, mas ainda não há nada de concreto. O importante é que se respeite nestas possíveis alterações a cultura do povo. Não é propriamente uma teimosia, digamos assim, da Igreja em querer este ou aquele feriado, mas é o respeito que a Igreja quer ter, e esperamos igualmente da parte do Governo, da cultura do povo, mesmo de pessoas que não são religiosas, mas que estão inseridas numa comunidade local e que vivem os momentos de celebração e festa dessa comunidade. Há 500 anos nascia a primeira ordem religiosa fundada por uma santa portuguesa, a Ordem da Imaculada Conceição. Um congresso em Fátima assinalou esta data, ao mesmo tempo que relembrou a força e a influência histórica e cultural da figura da sua fundadora, Santa Beatriz da Silva. Contemplar no silêncio, rezar, entregar a Deus o mundo e tudo o que nele existe. A isto se dedica a Ordem da Imaculada Conceição. Esta é uma ordem pouco conhecida em Portugal, apesar da sua fundadora, Santa Beatriz da Silva, ser portuguesa. Atualmente em Portugal são 2 os conventos, um em Viseu e um em Campo Maior, a terra natal de Santa Beatriz. Pelo mundo fora, onde tem uma presença ativa, esta ordem contemplativa assinala 500 anos da sua fundação. Este congresso reuniu historiadores que trouxeram uma visão multidisciplinar da ordem e da sua fundadora. Celebrando este ano 500 anos da fundação dessa ordem, quisemos fazer um grande congresso para relevar a figura, o seu gesto enquanto mulher fundadora no quadro da Igreja e querendo defender que um caminho de contemplação
pode ser também um caminho interessante de emancipação, de libertação interior e de realização espiritual para o universo feminino na Igreja. E ao mesmo tempo, a partir desse espaço de contemplação profunda, poder transformar a sociedade. Isto é, ter aí um polo, se quisermos usando a linguagem de hoje, um polo de empreendedorismo religioso, espiritual e cultural. Na abertura do Congresso, o historiador José Matoso levou os presentes até ao tempo de Santa Beatriz, dando contexto à atuação desta mulher que enfrentou as dificuldades do século XV. Fome, peste e guerras sucessivas deram a esta congregação um arranque na humildade. O que é realmente extraordinário é que, com este começo tão humilde, tenha permanecido uma ordem que se espalhou sobretudo em Espanha. Eu confesso que não sabia que havia 155 mosteiros em todo o mundo e que se propagou muito mais do que aquilo que seria de esperar. É realmente uma circunstância correta, certa, de procurar estudar um bocado melhor esta santa que realmente teve uma influência grande, mas cuja vida se conhece tão pouco. Não? Dar visibilidade à mulher e à sua obra foi o que se fez nos 3 dias em que decorreu este congresso, de onde sai reforçada a importância do papel da mulher na Igreja Católica. Santa Beatriz foi uma mulher extraordinária, uma mulher muito corajosa, uma mulher com grande capacidade de resistência ao sofrimento e uma mulher com uma grande fé e uma grande esperança, porque soube ultrapassar as dificuldades pessoais que experimentou, soube lutar contra a tendência e o ambiente social do seu tempo, porque no tempo dela ser uma mulher de iniciativa, fundar uma ordem, era bem mais difícil com certeza do que hoje. E ela é um sinal emblemático da presença e do papel da mulher na Igreja. Promovido pela Arquidiocese de Évora, o Congresso é um esforço de tirar do anonimato uma figura e uma ordem que têm passado despercebida em Portugal, mas que na sua descrição se tem renovado, tem um elevado número de vocações e que tem sabido acompanhar os tempos e as mudanças na Igreja. Alguns sentem este problema de não terem vocações jovens, mas também há outros que têm, no caso concreto da Ordem da Imaculada Conceição, têm tido novas vocações. Do Brasil, Espanha e Portugal foram várias as religiosas que estiveram a acompanhar este congresso, uma oportunidade de falar ao mundo sobre a importância do silêncio e da espiritualidade. A espiritualidade, creio que é uma coisa que temos todos dentro de nós e que devemos desenvolver. Estamos bombardeados com ruído e com coisas materiais. Uma vida muito materializada. Mas a vida de fé é muito importante. E Santa Beatriz dá-nos essa diferença, chamando-nos a deixar as coisas externas para nos dedicarmos somente a Deus. Este congresso é algo muito bonito, porque apresenta um novo rumo. E quem sabe, a nossa sociedade não precisa também de um novo rumo. Essa forma de novo rumbo. A Ordem da Imaculada Conceição tem 155 mosteiros ativos na Europa, na América e na Ásia. São cerca de 3.000 religiosas a viver na contemplação. Um silêncio que o mundo nem sempre valoriza, mas sem o qual, acreditam, não poderia viver. As religiosas do Sagrado Coração de Maria estão a celebrar 70 anos de vida do colégio com o mesmo nome. No passado sábado, uma festa reuniu o corpo docente, pais e alunos desta instituição de ensino. A celebrar 70 anos de dedicação à educação, o Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, juntou a sua família alargada para um dia de festa. Alunos, pais, professores e toda a comunidade educativa cantaram os parabéns a esta instituição, que é uma referência na educação.
São 70 anos a trabalhar na educação. Para nós, Colégio de Lisboa, a educação integral, sem dúvida alguma, onde não só conta a excelência académica, como a outra formação, a parte da formação humana, da educação cristã, que é igualmente muitíssimo importante na formação das crianças e jovens. Ainda em espírito de início do ano letivo, a diretora pedagógica explica os ajustes que o colégio fez para que, apesar das dificuldades, o ano letivo corra com normalidade. Houve a reformulação do próprio ensino, da carga horária do ensino básico e, portanto, nós também tentámos ajustar no sentido, para bem das famílias e dos alunos, eles poderem continuar no colégio, ou seja, não reduzindo a carga horária e tendo também algumas atividades que possam ser complementares da sua educação. E foi isso que fizemos com o horário dos professores, portanto, tentando também de alguma maneira ajudar as famílias, uma questão de horário e de gestão familiar também. O colégio espelha a espiritualidade das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, promovendo o desenvolvimento integral dos seus alunos. Com crianças dos 3 aos 17 anos, o colégio está apostado em ser um contributo para que cada aluno desempenhe na sociedade o seu papel de cidadão interveniente, crítico e ativo. Vamos proclamar a tua salvação, é este o grito vivo em nosso coração. Foi o Eclésia de hoje. Se nos quiser voltar a ver, basta entrar em agência.eclésia.pt, o sítio que reúne os programas Eclésia de televisão e de rádio e também a agência de informação. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.